o que você acha que mais mudará no teu time, na Beam Suntory depois, aqui no Brasil, né? Aqui falando especificamente do Brasil, depois desse cenário todo de pandemia? O que você acha que como é que a Beam Suntory vai sair desse cenário todo de pandemia? O que vai mudar mais? Assim, eu acho que uma palavra-chave aí que eu usaria é adequação. Então, eu acho que as pessoas mostraram, né, uma adaptabilidade ao novo normal, né, à nova realidade, vamos chamar assim, muito grande. E eu tenho particularmente um orgulho muito grande do meu time por isso. Eu falo que quando a gente montou uma operação própria, nós trouxemos um monte de pessoas que trabalhavam em diversas áreas, né? Você viu isso aí. Nós trouxemos, né, pessoas que trabalhavam em diversas empresas já constituídas, empresas fortes, empresas grandes no Brasil, já estabelecidas e tudo mais. E as pessoas vieram para uma aventura, né? Vieram para algo até então incerto. Puxa, nós estamos montando uma operação no Brasil, numa indústria ultra competitiva como a indústria de destilados, né, no mercado brasileiro, uma indústria dura, e as pessoas vieram e acreditaram no projeto, né, acreditaram naquilo que elas poderiam, na diferença que elas poderiam fazer dentro dessa indústria. E eu brinco até, eu falo com o meu time que o fato deles terem saído de uma empresa grande, muito, né, muitos deles saíram de empresas consolidadas, posições consolidadas, confortáveis, tudo para vir para essa empreitada, eles não precisavam nem de processo de seleção. Então, já podiam entrar sem processo. O processo de seleção é esse, já é o cara que tem vontade de fazer isso acontecer, né? E a gente notou isso trazido à vida com essa crise, porque é impressionante como o time que nós selecionamos, eles têm essa capacidade de se adaptar e de correr essa extra milha e fazer as coisas acontecerem. Eu acho que esse vai ser um grande legado. Nós, por exemplo, de um dia para a noite, a gente não tinha mais o canal de on-trade de eventos, então as pessoas responsáveis por eventos já foram levadas para marketing, para ativar essas plataformas online, as pessoas do on-trade já foram alocadas para fazer a coisa acontecer nas delis, né? Nos varejos de bairro, ajudar nossos distribuidores no sell-out, fazer os programas de delivery com os nossos parceiros que estavam trabalhando nisso. Então, nós, assim, de forma bastante objetiva, tivemos que realocar nossos recursos e isso não foi uma decisão só do time de liderança, o time mesmo foi se ajeitando, foi se acomodando, e isso me deu muito orgulho de ver como eles tiveram esse caráter aí camaleônico, rápido, e isso é um legado que eu acho que vai ficar para sempre, né? E um aspecto bem positivo do time que a gente juntou, que é um time de empreendedores, né? Essa característica que a gente buscou muito no critério de seleção, com pessoas com esse perfil mais empreendedor, e que o fato de terem largado essas empresas e se juntarem à nossa promessa já mostra que isso é um fato, né? Que eles realmente têm essa veia empreendedora e foi refletido durante o período da crise. E os clientes estão sentindo esse engajamento todo? Eles estão, né, Fernando? Acho que o resultado do nosso, né, o nosso resultado em si, né, que eu te passei. Não é fácil você ver uma empresa no Brasil hoje crescendo 3 vezes versus o ano passado, né? Então, toda a crise, tudo numa categoria dura. Então, os clientes notaram, sim. Então, poxa, nossos distribuidores, porque nós não temos um portfólio. Nós ainda somos um portfólio não tão relevante dentro do mercado de destilados, né? Enfim, nós temos o bourbon mais vendido do mundo,
mas que a gente está construindo no Brasil, né? Nós temos o gin, que é Jim Beam. Nós temos o gin mais vendido da Espanha, que é Lários, mas nós acabamos de lançar no Brasil. Né? Nós temos Maker's Mark, que é um ícone, né, do bourbon nos Estados Unidos, mas também nós lançamos recentemente. Então, é um portfólio ainda novo, então a gente precisava realmente ajudar o nosso distribuidor na ponta a fazer esse sell-out, né, fazer a venda da segunda cadeia, da segundo elo, para criar essa relevância. E quando nós colocamos essas pessoas focadas nisso, os clientes reagiram super positivamente. E falando um pouco de mudanças operacionais, né? Você teve alguma mudança que valesse a pena colocar aqui para a gente, né? De, poxa, eu já vi até conversando com a minha esposa mesmo, de gente pedindo para levar a cadeira para casa, porque, poxa, não estava conseguindo fazer as reuniões direito, estava ruim para ficar dentro do escritório em casa e tudo mais. Vocês sentiram alguma coisa nesse sentido, mudando um pouquinho o panorama do nosso bate-papo aqui, Walter? Interessante, nós não tivemos nenhuma solicitação nesse sentido, né, da nossa equipe. Nós somos, assim, eu acho que é importante dizer, né, você me conhece, eu sou uma pessoa bastante aberta e procuro criar bastante proximidade com a equipe, né? Então, o time sente que pode chegar para mim com qualquer tipo de request ou de necessidade, né? E isso não veio para a gente. Eu até costumo dizer que é engraçado que nós não estamos, de uma certa forma, teve até gente contratada, a gente até chegou a contratar gente durante o período da crise, ou que entrou assim, já estava com contrato, com tudo assinado, e entrou quando a gente já estava fora do escritório. Então, nós só conhecemos a pessoa, né, através de vídeo. E é interessante porque nós estamos trabalhando muito bem dessa forma. Nós não estava conversando com o meu time de liderança, né? Quando a gente vai reabrir o escritório, quando nós vamos voltar às atividades e tudo mais. E o fato é que a gente não sente falta, né, de fazer isso. Quer dizer, sente falta do contato com as pessoas, mas a gente não sente urgência em função a algum prejuízo que o business esteja sentindo, entendeu? Nós estamos operando, trabalhando de casa de uma forma muito boa, muito efetiva, e a gente não sente essa necessidade. Então, acho que se o time tivesse alguma necessidade específica, teria chegado a mim, né? Isso é uma coisa que a gente chegou até eu com o meu time direto e eles, né, nas suas respectivas áreas, né? Área por área, se tinha alguma necessidade dessa, e parece quase uma unanimidade de que a gente vem operando de uma forma boa, positiva, e que as pessoas... Alguns deles é até engraçado que alguns deles têm 3 filhos em casa, 4 filhos em casa, então fica um pouco mais difícil, mas a gente... é importante, acho que, falar sobre a Beam Suntory. Ela é uma empresa, eu passei por outras empresas, né? Mas ela é uma empresa que tem esse viés realmente de priorizar o funcionário. É engraçado isso, e eu, obviamente, tento refletir esse viés aqui para o Brasil. E a verdade é que a Beam, pensando nisso, ela deu, na verdade, durante 2 dias nessa pandemia, ela decretou um feriado, né? Uma sexta-feira, um feriado Beam, que é um feriado para você se conectar à sua família, tal. É uma coisa muito mais simbólica, né? 2 sexta-feiras no ano não vai fazer muita diferença, mas acho que é para demonstrar que a gente realmente se preocupa, né? Com o quanto algumas pessoas estão com o dia a dia mais atribulado por estarem juntando aí as funções domésticas com as funções profissionais de trabalho, né? Então, é mais uma forma de reconhecer. Eu acho que você tocou num ponto, né? Eu ia trazer esse cenário que é um processo de recrutamento praticamente que de A a Z, todo feito por videoconference, né?
Você acha que isso pode se tornar uma realidade lá na frente? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu mesmo não é a primeira vez que isso aconteceu. Eu mesmo, por uma curiosidade, quando eu aceitei vir para a Bin Suntory, nós estávamos já contratando também, né? Concomitantemente, a gente estava contratando a gerente de marketing para teachers no Nordeste. E eu, por razões de que ainda estava na empresa anterior, já tinha aceito, mas estava na empresa, então estava me desligando, eu não pude ir para o Nordeste entrevistar e também ela não podia vir para cá. Eu acabei fazendo essa entrevista por videoconferência, é uma das grandes profissionais que a gente tem no quadro, a Silvia, e foi totalmente contrato, foi assim, já foi uma experiência já 3 anos atrás. Então, eu acho que agora ainda mais, como eu te falei, teve um exemplo que aconteceu agora, e acho que vai acontecer outros exemplos desse. Eu estava até pensando um pouco, refletindo sobre as viagens corporativas, né? Sim. Isso vai mudar muito, Fernando, na minha opinião, entendeu? A gente foi forçado a ver que as ferramentas de tecnologia, elas são super boas. Funcionam, né? Elas funcionam. Então, essa pandemia nos forçou a ver isso, né? E eu acho que, por exemplo, para você pegar um avião agora, entendeu? Business class, como eu ia a cada quarter, eu ia para a Espanha, business class, ficava lá uma semana, hotel caro, tudo isso, né? Jantar. E eu, se vou, eu gosto de sair, gosto de jantar, gosto de comer bem, tudo isso. Então, é uma despesa muito alta, entendeu? Para a empresa. Eu acho que isso vai ser muito revisto. Acho que essas viagens corporativas, eu acho que vão ser bem revistas. Acho que as companhias aéreas vão sofrer bastante, principalmente a parte business class dos aviões. Acho que tudo isso vai sofrer, porque nós somos forçados a ver que isso funciona. Eu acho que toda essa situação, como você colocou, né, ela mostrou que essas ferramentas realmente funcionam e que trabalhar dessa maneira, né, gera o mesmo resultado, né? Então isso não tenho a menor dúvida, concordo plenamente contigo de que isso vai continuar. É lógico, não dá para cotar 100% dessas viagens, né, que esse contato pessoal, né, ele é importante, mas isso vai mudar bastante, vai diminuir muito. Concordo contigo plenamente. E, Walter, e para a gente já está com o tempo estourado aqui, infelizmente, mas eu acho que para a gente fechar esse bate-papo aqui, eu queria te fazer uma pergunta em relação a se você pudesse olhar para trás, né, te ver lá meio que no início de carreira, com toda essa informação que você tem hoje, dessa situação, desse cenário diferente que a gente passa, né? Que tipo de conselho você se daria? Eu acho que o meu conselho seria, eu sei que isso é chover no molhado, você deve ouvir isso muito, mas o meu conselho seria se desenvolva mais na parte online, né? E-commerce, delivery, ferramentas online de marketing. Então, isso aí a gente tem como exemplo, por exemplo, Jinbin é uma marca, como eu te falei, Jinbin está crescendo muito no Brasil. E uma das plataformas que a gente está usando é o Luan Santana, né? Que a gente hoje é um patrocinador do Luan Santana, ele é um embaixador da nossa marca com muito orgulho. E ele fez 2 lives aí, que a gente, obviamente, estava presente nas lives que ele fez. E assim, a gente acionou todo um 360 online em função dessas lives e tudo, que é um novo marketing. É um marketing que, quer dizer, não é tão novo assim, mas a live em si, né? A live em si é uma ferramenta nova. E deu muito resultado, tá dando muito resultado para a gente. E-commerce, né? Toda a parte de delivery.
Então, acho que a gente foi forçado a acelerar o aprendizado com relação a isso. Acho que eu me diria assim, começa a olhar bastante para essa parte. E no que toca a pessoas, eu acho que é sempre buscar essas pessoas, né, para participar do time. Eu acho que a atitude, principalmente num período como o que a gente está vivendo, a atitude vale muito mais do que a experiência. Então, eu estou exagerando para fazer o ponto. Óbvio que tem que ter um equilíbrio claro. entre duas coisas, mas eu acho que a atitude é muito, muito importante, mais do que a gente imagina na hora de contratar um funcionário. Ele ter a atitude correta. Eu acho que um funcionário com a atitude correta, ele pode fazer diversas funções dentro da empresa, mesmo não tendo a experiência. E acho que isso se provou dentro dessa crise que a gente viveu também. Legal. Walter, poxa, queria te agradecer pela conversa, queria te agradecer por esse bate-papo super rico. Acho que o tempo, ele infelizmente dava para a gente ter seguido aqui mais 1 hora tranquilamente, a gente precisaria de mais tempo, mas eu acho que foi super rico, super interessante, bom entender todo o cenário que vocês estão. E eu queria deixar aqui, em nome da 2XS, um super obrigado por esse bate-papo super agradável. Tá? Legal, Fernando. Obrigado você e conta comigo aí. A gente, enfim, segue parceiro. Maravilha. Obrigado, Walter. Um forte abraço para você. Boa tarde. Valeu, boa tarde. Um abração.